Aleluias, da parte de Deus, a graça e a paz para o amado e amada em Cristo Jesus. E aqui nesse momento eu tenho uma palavra de Deus que vai trazer revelação, vai trazer no seu coração a convicção e vai trazer uma fé positiva, uma fé de esperança, de fé e convicção. E a palavra de Deus fala aqui em Salmos 3 e o verso 8: do Senhor é a salvação. Eu quero orar pela essa palavra que será ministrada ao nosso coração. Vamos orar. Papai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa mensagem divina, revelada, fala a cada coração, trazendo conhecimento, discernimento. Quero repreender toda a potestade, todo o principado que vem impedir a tua palavra em nome de Jesus. E que teu Espírito fala em nome de Jesus. Querido e querida, eu quero aqui ministrar uma palavra sobre o tema, a salvação de Deus. Porque na verdade o homem, o ser humano, ele precisa da salvação. Porque a salvação de Deus traz a libertação da escravidão, do pecado, do diabo e do sistema do mundo corrompido. Porque a palavra de Deus fala lá em Romanos capítulo 3 e o verso 23: todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Aquela decisão de Adão foi uma decisão bem mal, bem ruim, e trouxe consequência para a humanidade, morte, destruição. Olha a situação do mundo. Então a salvação de Deus é resgatar, trazer o homem para o seu coração, juntinho de ti. Então a palavra de Deus fala sobre a salvação. Salvação é o livramento de uma situação muito ruim. E na nossa vida surge muita situação que é ruim. No nosso casamento, na nossa vida financeira, na nossa saúde, na nossa área sentimental amorosa, na nossa área profissional. Situação ruim é a situação que vem para destruir os nossos sonhos, os nossos objetivos. E também Jesus quer livrar nós do destino eterno, que é o inferno. Então a salvação de Deus é trazer o livramento de uma situação muito ruim. E a palavra de Deus fala, a salvação refere principalmente libertação de todos os pecados e suas consequências. Então a salvação de Deus é você ser liberto de todos os pecados e todas as consequências que o pecado gera na vida da gente. Deus ele perdoa, mas as consequências vêm. Quando Adão pecou, custou o paraíso, ele foi expulso do paraíso, ele perdeu o paraíso e passou a viver debaixo da escravidão do pecado. Hoje o ser humano está na escravidão, mas a salvação de Deus traz, e somente Jesus que tem condição de libertar, porque lá na cruz ele trouxe para nós a redenção, a justificação e a regeneração. Talvez você não entende a revelação, a grandeza da salvação, porque o homem ele procura muito o sucesso, o poder aquisitivo, procura muita salvação na religião. Então a salvação está em Cristo. Eu tenho aqui alguns pontos aqui que traz a revelação. Primeiro ponto: o que é a salvação? É o amor de Deus revelado até nós, ao homem. Deus se revelou para você a graça gratuita. O que é graça? É um favor não merecido. Então a salvação é o amor de Deus revelado na pessoa de Cristo até o homem que não tinha condição de responder pelos seus atos, pelos seus pecados. Então Jesus lá na cruz, ele pagou o preço, ele quitou a nossa dívida. Nós temos uma dívida com o Criador. E a palavra de Deus fala lá em João capítulo 3 e o verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e que enviou o seu Filho unigênito, para que todo ele crê não pereça, tenha vida eterna. Então a salvação é o amor de Deus revelado até nós. Então hoje você tem o privilégio, tem a oportunidade de sair da escravidão, de sair dessa consciência pesada.
Quantas pessoas que têm a mente pesada, a consciência, e tem muitos que estão dentro da igreja, invoca Jesus, fala de Jesus, tem muitos que são religiosos, seguem um credo religioso, mas a mente está pesada porque ele está em atos errados que não agradam ao Senhor. E quando você recebe a salvação, está recebendo o amor de Deus, a graça, o favor não merecido. É para isso que Jesus veio nesse mundo, trazer a salvação. Mas hoje tem uma teoria que só prega prosperidade, facilidade, nunca prega que o homem deve receber a salvação. E a salvação envolve arrependimento, confissão, mudança de vida, vida de santidade, vida de pureza, de obediência, vida de cruz e renunciar. Então a salvação envolve o quê? É o amor de Deus revelado. Segundo ponto, a salvação é o perdão de pecado para todos que pedirem. Então a salvação de Deus é Deus oferecer a você o perdão, absolvendo o seu pecado, dizendo assim: meu filho, filha, já está perdoado em Cristo. Isso é a salvação. Mas hoje se ensina muito que a salvação deve conquistar por mérito, caridade ou ser um religioso. Não. Salvação é Deus liberando perdão, absolvendo, quitando a sua dívida em Cristo Jesus, para você ter uma liberdade de vida. Eu entendi isso aí, eu compreendi a grandeza da salvação. Outra hora eu era um religioso, eu vi na prática da religião e estava aprofundado muito no pecado. Mas quando eu entendi o que é salvação, é o perdão de Deus para os nossos pecados, né? Terceiro ponto, para que conduz a salvação? Da escravidão para a liberdade. A salvação, ela conduz você da escravidão para a liberdade, tira você da escravidão. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 13, ele nos libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Que coisa linda, hein? Então Deus libertou nós do império das trevas, da escravidão do pecado. O pecado, o diabo, o mundo. Então a salvação é ter a liberdade. Você sai da escravidão do pecado e vai para a liberdade, né? Então ela conduz da escravidão para a vida de liberdade com Cristo. Quando você tem Cristo, aí você passa a viver a vida que Deus proporcionou para você lá na cruz. Já tem mais de 2000 anos que Deus já te deu essa liberdade. É só você querer sair da escravidão, porque a escravidão está no coração do homem. Quantas pessoas que têm raiz de amargura, revoltada, não ama mais, pessoa deprimida, oprimida, né? Ela precisa de alguma coisa para preencher o seu coração, que está seco, sem Deus, sem paz. Então a escravidão está dentro do interior do homem, dentro do coração. Então a salvação conduz da escravidão para a liberdade. Qual é o tipo de liberdade que você anda procurando? Você pensa que essa liberdade é se você tem o poder aquisitivo, riqueza, fama, sucesso, ser religioso? Zaqueu fala lá de Zaqueu, lá em Lucas 19. Zaqueu tinha um poder até abençoado, uma vida financeira abençoada, mas ele queria conhecer Jesus, porque queria sair da escravidão, do tormento. Zaqueu era um homem que parece que não tinha paz. Pelas características lá do capítulo 19 de Lucas, fala que ele queria ver Jesus. Ele subiu no pé de figueira lá para encontrar Jesus, e ele encontrou, ele saiu da escravidão para a liberdade. Quando ele encontrou Jesus, ele recebeu a salvação da liberdade. Querido, querida, não é o que você possui, não é a sua inteligência, a força a trazer salvação, porque o homem na verdade já está distanciado de Deus. Romanos 3:23 fala: todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, estão separados. Adão, através do homem, o homem entrou em condenação e pecado, foi separado, e através do homem Jesus, que é o segundo Adão, trouxe vida, libertou nós da escravidão. Então Jesus está oferecendo para você gratuitamente a salvação, que é a graça de Deus, que é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E aqui em João 8:36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está oferecendo a liberdade da salvação, é você ser salvo desse destino ruim, dessa escravidão, do tormento, do medo.
da insegurança, da fobia. Deus quer te libertar disso aí. O que a salvação de Deus envolve? Uma vida nova e pura, purificada, santificada, lavada pelo sangue. Hoje o homem ele tem condição de ser puro, mas é em Cristo, justificado. Ele tem condição em Cristo, porque Jesus já pagou o preço da sua condenação. Romanos 8:1 fala: nenhuma condenação quem está em Cristo, né? E aqui fala 2 Coríntios capítulo 5, verso 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então a salvação de Deus envolve nova criatura, ser nova pessoa, regenerada, ser a imagem e semelhança de Deus. E também qual é o objetivo da salvação de Deus? Tornar-se semelhante a Cristo, ser parecido com Jesus. Então o objetivo da salvação de Deus é você ser parecido com Jesus, em espírito, em santidade, em tudo. É isso que a palavra de Deus está oferecendo, né? E sempre estar com o Senhor. Esse é o objetivo da salvação, ter vida eterna. Eu quero que você para e pensa nessa palavra, porque hoje prega muito no meio religioso, os pregadores, os parafané da fé, os charlatão, né? Até que parou muito. Essa coronavírus deu um basta, né? O povo está pregando mais a palavra de Deus, né? Mas a salvação para nós é o amor de Deus, é o perdão de pecado, né? É da escravidão para a liberdade. A salvação de Deus, ela envolve o que? Uma vida pura, nova, e também torna semelhante a Cristo. É isso que Deus oferece, e também a vida eterna, morar com Cristo. Deus não quer só te abençoar nessa terra, Ele quer levar o seu nome para o céu, lá para a glória. E muitos estão perdendo esse privilégio, e muitos estão dentro da igreja, estão afastando da igreja. O ser humano não crê mais na salvação. Acho que o mundo vai melhorar, o Brasil, as nações. Olha o coronavírus aí, deixou o mundo numa situação complicada. Mas quem tem a salvação de Deus, ele está garantido. Ele tem o amor de Deus na sua vida. Entenda uma coisa: salvação é o amor de Deus revelado até você, a sua família, aquelas pessoas que necessitam. Guarda essa pequena palavra no seu coração. Salvação de Deus é o amor de Deus revelado a todos aqueles que querem ser salvos, querem morar no céu, querem ter uma vida totalmente diferente com Deus, e vai ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero deixar para você, querido, querida, a graça e a paz da parte de Cristo Jesus.